Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Tem alguém feliz de estar aqui esse dia? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui? 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, deixou ali o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. E depois disso, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo do Senhor tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu a voz, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna e ouviu a voz que lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. Deus, nós reconhecemos que o entendimento da tua palavra, ele pode vir pelo estudo, ele pode vir pela exegese do texto, mas a palavra do Senhor não vem pelo estudo e pela interpretação do texto. A palavra do Senhor vem pela inspiração do teu Espírito Santo. Se o teu Espírito não abrir os nossos olhos, e se teu Espírito não falar, Senhor, o nosso estudo não é suficiente para tocar mentes e corações. Só o teu Espírito pode, Senhor, ir no mais íntimo do ser de cada um de nós e ali plantar a semente da palavra do Senhor, abrindo o entendimento e iluminando o texto. Então nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, Pai, a fim de que o Senhor possa nos trazer, nos revelar a tua santa palavra. Nós te pedimos isso e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga aleluia. Eu falo com você nesse dia sobre o tema: esse não é o seu fim. Diga para quem está pertinho de você: esse não é o seu fim. Chacoalha alguém perto de você e fala para ele: esse não é o seu fim.
Eu quero compartilhar com vocês algo a respeito da vida de Elias. Eu posso dizer para você que a vida de Elias pode ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento em que Elias está trazendo uma pressão sobre o povo de Israel em função do seu estado espiritual, o declínio moral e ético que a nação vivia, e um segundo estado em que Elias está submetido à pressão. Esse é o texto que nós acabamos de ler. É como Elias responde a um momento em que ele está submetido à pressão. E por que Deus levanta Elias para trazer pressão ou fazer pressão sobre a nação de Israel? Porque Israel está no momento de colapso espiritual, e esse colapso está se refletindo na ética, na moral, na vida social do povo, na cultura. A Bíblia conta para mim e para você que Acabe, que era o rei de Israel nessa época, havia se casado com uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha dos Sidônios, e por ter se casado com ela para estabelecer uma aliança política, isso acabou afetando a realidade religiosa do povo de Israel. Jezabel trouxe com ela os seus deuses, os seus ídolos, o culto a Baal e o culto a Astarote ou a Azerá. E basicamente esse culto envolvia, em primeiro lugar, a prática de prostituição cultural, prostituição religiosa, ou seja, as pessoas se deitavam e praticavam todo tipo de orgia sexual para cultuar essas divindades, e também o sacrifício de crianças. Bebês, crianças inocentes eram sacrificadas no altar de Baal como uma forma de ele ser adorado, como uma forma de ele ser cultuado. E por que isso era feito? Porque na percepção religiosa dos israelitas, Baal era o responsável por toda a produção, seja agrícola, seja agropecuária. Baal era o Deus responsável pela fertilidade. A fertilidade humana, a fertilidade na agricultura, a fertilidade na agronomia, tudo isso vinha das mãos de Baal. Baal era o Deus responsável pela produção de dinheiro, pelo enriquecimento do povo. Então o povo adorava Baal por meio de orgia sexual e o sacrifício de crianças. E é claro, essa forma de culto, ela estava complicando o aspecto moral e ético. Aliás, isso trouxe tanta destruição para Israel, que nessa época, irmãos, a Bíblia conta para mim e para você que o culto a Jeová, o culto a Yahvé, era proibido. Jezabel havia tornado o culto a Baal o culto oficial de Israel. Ou seja, nessa época não era permitido você adorar ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel. Isso era um crime. É por isso que ela conseguiu matar um innúmero de profetas. Por quê? Porque ela tornou o culto a Deus ilegítimo e o culto a Baal o culto oficial. E isso estava trazendo toda a sorte de prostituição, de todo tipo de complicação moral, social para aquela nação. E Deus vai levantar Elias para consertar essa realidade de distanciamento, de afastamento dele. O interessante é perceber que o texto bíblico não menciona para mim e para você o nome dos pais de Elias, vai mencionar apenas o nome da sua cidade. Por que o nome dos pais de Elias não é mencionado? Porque Elias vem de uma família tão insignificante que a Bíblia nem faz questão de mencionar o nome dos seus pais. Quando você lê o Antigo Testamento ou lê o Novo Testamento, um judeu era identificado pela sua relação familiar. Dentro do contexto judaico, família é muito importante. Mas os pais de Elias eram tão insignificantes que o texto bíblico nem faz questão de mencioná-los. Faz questão de mencionar a sua cidade, que também era uma cidade tão insignificante que ela nem aparecia no mapa de Israel nessa época. Elias vem da cidade de Tisbe. Tisbe era tão pequeno, que nem no mapa ela aparece. Mas apesar da irrelevância da sua família e da insignificância da sua cidade, Deus levantou esse homem para ser o protagonista de uma revolução espiritual em Israel. Porque preste atenção, para você ser usado por Deus, isso não tem nada a ver se a sua família é importante ou não, ou se o lugar geográfico que você está é importante ou não. Ser usado por Deus tem a ver com levar uma palavra de Deus no seu coração, porque é essa palavra que dá a você a autoridade para se levantar na sua nação e provocar uma mudança espiritual na realidade do seu povo. Alguém pode dar glória a Deus por isso?
E Elias, tomado dessa autoridade, vai até Acabe e diz para ele: Acabe, tem uma palavra de Deus para você, não vai chover. Por 3 anos e meio, os próximos 3 anos e meio, não vai ter chuva. E eu digo para você que Elias está sendo extremamente intencional. Por quê? Porque uma vez que Baal é responsável pela produção, então Elias está dizendo o seguinte: vamos ver o que Baal é capaz de fazer com o Deus de Israel fechando os céus. Vamos ver que tipo de produção Baal é capaz de dar se o Deus dos céus fechar os céus sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz que Israel começa a entrar agora num colapso financeiro, porque são 3 anos e meio de estiagem, em que nada é produzido, em que a vida começa a passar por tempos de escassez e limitação. Mas é impressionante porque apesar de a nação estar vivendo escassez e instabilidade financeira, instabilidade econômica, ainda assim Elias tinha provisão o tempo todo da parte de Deus sobre a vida dele. E por onde ele passava, a provisão de Deus o acompanhava por onde ele ia, e agraciava não somente a ele, mas aqueles que estavam conectados com ele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Irmão, o mundo pode estar instável, mas nós não caminhamos na instabilidade do mundo, nós caminhamos na segurança da palavra de Deus. O Deus que prometeu cuidar de nós, Ele é suficiente mesmo em tempos instáveis para continuar sendo fiel à sua palavra. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, Deus não depende da instabilidade do mundo à sua volta para ser fiel a respeito daquilo que Ele te disse. Como foi bem dito aqui pelo pastor Cleiton, os céus e a terra podem passar, mas a palavra dele permanece para sempre. Aleluia. Passados esses 3 anos e meio, Elias vai a Acabe, e ele faz um desafio. Ele diz: olha, quer saber de uma coisa? Eu quero mostrar de uma vez por todas que esses deuses falsos que vocês estão adorando, eles não são nada. Então eu proponho um desafio. Nós vamos subir ao Carmelo e vamos estabelecer ali altares. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de verdade. O Deus que realmente responder a oferta com fogo, esse é o Deus genuíno. É como nós cantamos aqui: Deus mostra para esse povo que há Deus em Israel. E a Bíblia diz que Elias permitiu que os profetas de Baal começassem, e eles preparam um altar, eles colocam ali sobre esse altar um animal, e eles começam a clamar: Baal, Baal, desde amanhã até por volta das 3 horas da tarde. E eles começam a clamar e a rodear aquele altar. E o texto bíblico diz que à medida que o tempo vai passando e Baal não responde, Elias começa a ganhar mais confiança, e ele começa a zombar os profetas de Baal. Ele olha para eles e diz: olha, gente, eu acho que semana do Thanksgiving aí o Baal saiu de férias, hein? Eu acho que o Baal não está ouvindo vocês não. Ou quem sabe ele está dormindo, esqueceram de ligar o despertador e ele está dormindo. Então gritem mais alto. Ou quem sabe ele ficou surdo. Ou quem sabe ele está no banheiro. E os profetas de Baal gritavam ainda mais alto e começaram a cortar os seus corpos, a fim de que de alguma forma Baal respondesse aquela oração, mas foi em vão. Por volta das 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Elias, ele desmancha aquele altar, ele repara o altar com 12 pedras que sinalizavam as 12 tribos de Israel. Ele coloca um sacrifício sobre aquele altar, e para dificultar um pouquinho aquilo que ele estava fazendo, ele manda encharcar aquele altar com litros e litros de água suficiente para encher o altar, e também um buraco que havia sido cavado em volta dele. Vocês estão comigo aqui? E com uma simples oração, Elias volta seus olhos para os céus e diz: Deus de Israel, mostra para esse povo quem que é Deus de verdade aqui. Mostra para esse povo que ainda existe Deus em Israel. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? E a Bíblia diz que o Senhor responde com fogo do céu que consome o sacrifício, a água do altar e aquela água que estava em volta. E diante da resposta do Senhor, Elias desafia o povo a voltar à fidelidade ao Deus verdadeiro. E naquele dia, conta a história bíblica, que 850 CPFs foram cancelados. Amém? Quem entendeu diz: eu entendi.
850 CPS foram cancelados naquele dia. Juntamente com a nação de Israel, Elias se volta na direção daqueles profetas e eles são exterminados, 450 de Baal e 400 de Astarote. Elias sobe novamente o Monte Carmelo e fala para Acabe: olha, eu se fosse você descia correndo, porque vai vir abundante chuva. O Acabe começa a descer a montanha. Elias vira para o seu servo e diz: olha, eu vou me voltar na direção do mar e eu vou orar, e você vai dizendo para mim o que está acontecendo. E ele dobra o seu joelho, ele começa a orar. Ele ora uma vez, ora a segunda vez, ora a terceira vez, e ele pergunta para o seu servo: e aí, você está vendo alguma coisa? E o servo diz: eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E isso era suficiente para Elias saber que uma grande tempestade estava a caminho. A Bíblia diz que ele junta a sua roupa, ele desce correndo, e uma abundante chuva varre a nação de Israel. Você pode dar uma glória a Deus por isso? No outro dia, Acabe volta para casa. E quando ele chega: Jezabel, você não sabe o que está acontecendo em Israel. O Elias está tocando terror, minha filha. Ele passou o cerol nos seus profetas. CPF cancelado. A Bíblia diz que Jezabel, ao ouvir essa notícia, chama um escrivão ou alguém responsável por levar a mensagem e manda entregar um recado para Elias. Ela manda dizer: olha, diga para ele que os deuses vão de me castigar até amanhã, se a essa hora eu não fizer com ele o que ele fez com os profetas de Baal e Astarote. E a Bíblia diz que nesse momento, esse homem, que antes estava vivendo um grande despertamento espiritual, que havia sido levantado na coragem do Senhor, na graça de Deus, para levar uma nação de volta para Deus, ao ouvir essa ameaça, o que ele faz? Ele pega e foge. A Bíblia diz: temendo Elias pela sua vida, ele fugiu. E eu pergunto para você: o que está acontecendo? Cadê a coragem desse homem? Cadê a ousadia? Um homem que estava diante de 850 profetas e os desafiou uma nação. Agora, sendo desafiado por uma mulher, ele temendo pela sua vida, foge. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos? É que mulheres são perigosas, cuidado. Tô brincando, mas é verdade, amém? Cuidado, irmão, abre seu olho. Mas, irmãos, preste atenção. Se eu estiver certo na forma como eu entendo o texto, o que está acontecendo com Elias aqui é que ele está vivendo uma estafa emocional. Suas emoções estão esgotadas, e agora, em que ele está submetido à pressão, ele não tem bagagem emocional suficiente para lidar com isso, e é por isso que ele foge. A psicologia e a psiquiatria diz para mim e para você que existem pelo menos 3 evidências de que uma pessoa está emocionalmente esgotada. Primeira evidência: alto índice de irritabilidade. O cara fica irritado com tudo. Tudo gera desgosto, tudo gera irritabilidade, mas é uma irritabilidade excessiva. Muita murmuração, muita reclamação, insatisfação de tudo. Segunda evidência: a pessoa perde a capacidade de descansar, não consegue dormir. Deita para dormir, mas a mente não para. Deita para dormir, o corpo continua trabalhando. E consequentemente ele não entra em estado de repouso, de descanso. E terceiro, perde o apetite por viver. Começa a considerar a escuridão mais viável que a luz do sol, o isolamento mais viável do que a comunhão, a tristeza sua companheira mais do que a alegria pela vida. E eu não sei se você percebe, mas é exatamente isso que está acontecendo com Elias. A Bíblia diz que o coração dele é tomado por um sentimento de medo, e temendo pela sua vida, ele foge. Ou seja, não há nele bagagem emocional mais para lidar com os desafios, e diante da possibilidade da vida, ele prefere a fuga, o isolamento. Irmão, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa importante para você. As nossas emoções são como um tanque de combustível. Tem uma válvula de entrada e tem uma válvula de saída. E viver
viver naturalmente demanda de nós combustível emocional. As pressões que nós geramos e as pressões que nós sofremos demandam de nós combustível emocional. E se nós não cuidamos de recarregar o nosso tanque emocional, sabe o que acontece? Ele começa a entrar na reserva e começa a enviar sinais de que o nosso emocional está precisando de ser preenchido, está precisando de ser carregado. Mas muitas vezes nós nos preocupamos de cuidar de tudo do lado de fora e temos a certeza de que todas as coisas à nossa volta estão no seu devido lugar, mas nem sempre somos tão eficazes em cuidar do mundo lá de dentro. Nós nos preocupamos que o negócio esteja bem, que as coisas estejam bem, mas não preocupamos que o coração esteja bem. E Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, nós cuidamos para que tudo à nossa volta esteja correto, mas negligenciamos o cuidado do coração. E aí o que acontece? As demandas vão chegando, as pressões vão surgindo, aquelas que causamos e aquelas que são causadas sobre nós, e de repente, quando a gente menos percebe, não existe mais em nós fluido emocional para lidar com elas. E qual que é a nossa opção? Fugir. Nós pensamos que a realidade mais viável para esse dilema interno é a fuga, é a desistência, é o abandono da realidade, é a fuga daquilo que está acontecendo. Foi o que Elias fez. Vocês estão comigo aqui? Só que Elias, irmão, não fugiu apenas das circunstâncias, do mundo, da realidade. Ele passou a fugir também das pessoas. A Bíblia diz que ele toma o seu servo, vai a Berseba de Judá, deixa ele ali e caminha andando por um dia até entrar no deserto e permanece ali. Olha que interessante. Normalmente, quando nós estamos em um estado de fragilidade emocional, o que nós mais desejamos é o quê? Companhia. Sim ou não? Pessoas. Olha Jesus. Em Mateus capítulo 26, verso 36, quando ele está no momento de maior exaustão emocional, em que sua alma está a ponto de beirar a morte, ele diz isso: a minha alma está sobrecarregada de morte. Ele pede aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Quando Paulo também está esgotado emocionalmente, em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz que nesse estado de esgotamento emocional, ele foi encorajado e animado por Onesíforo. Mas Elias, nessa realidade de caos emocional, ao invés de procurar ajuda e permanecer ao lado de alguém que poderia sustentá-lo, ele prefere o isolamento. E eu sei, gente, abrindo parênteses, eu sei que existem pessoas que têm perfis emocionais diferentes. Eu sei que existem pessoas que são mais fleumáticas, que o isolamento para ela é um lugar de recarregar as energias. O distanciamento por um momento é um lugar de ela colocar o seu mundo interior em ordem, para que ela possa voltar para os relacionamentos. Eu sei, eu tenho uma pessoa assim em casa, minha esposa é assim. Amém? No culto da manhã eu falei, eu sei que ela é assim, porque eu também sou uma pessoa muito fácil, amém? Ou seja, ela precisa de tempo, porque tem hora que ela fala assim: meu Deus, ou o Senhor me dá um tempo, ou o Senhor leva ele. Eu sei disso. Mas a minha esposa é assim, ela às vezes precisa de um minuto para ela. Mas presta atenção, gente. Uma coisa é uma pessoa que tem um perfil emocional, outra coisa é uma pessoa que tem problemas emocionais. Uma pessoa que tem um perfil emocional, ela sai em direção ao isolamento e volta para o convívio. Uma pessoa que tem problemas emocionais, ela não sai para o isolamento e volta para o convívio, ela quer viver no isolamento, ela quer viver no escuro, ela quer viver na solidão. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela não está disposta muitas vezes a expor a sua fragilidade para o outro. Ela não quer que o outro a veja no seu estado de dependência. Então é mais viável para mim o isolamento do que me abrir para o outro, para que o outro perceba que eu também sou gente, para que o outro perceba que eu também sou ser humano, para que o outro perceba que eu também tenho carne, tenho sangue, tenho fragilidades, tenho feridas. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós estamos nos tornando pessoas desumanizadas. Ninguém mais pode ter fraqueza, ninguém mais pode ter algum tipo de defeito, ninguém mais pode ter algum tipo de fragilidade. Sabe por quê? Porque o mundo prega para mim e para você que nós temos que ser perfeitos.
Só que, irmão, presta atenção, essa perfeição da estética não serve, sabe por quê? Porque você posta uma foto rindo e vai dormir chorando. Tem alguém comigo aqui? Você posta você viajando, curtindo a vida para todo mundo ver, e na verdade quando você entra dentro de casa, você não consegue ter a alegria do convívio familiar com os seus próximos. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui? Então, para eu não ter que expor para o outro que eu também sou gente e que eu também tenho coisas que eu preciso de ser trabalhadas na minha vida, porque eu não sou perfeito, eu prefiro isolamento. Ou eu prefiro isolamento por quê? Porque eu sei que o outro também tem problemas. Então, para não ter que lidar com o dele e com o meu, cada um no seu quadrado. Você aí e eu aqui. Amém? Terceiro, Elias não apenas perdeu a coragem para viver, Elias não apenas perdeu o apetite por pessoas, mas terceiro, Elias começou a ver na morte uma possibilidade para a solução do seu caos. Ele começou a orar dizendo: Deus, me mata. Porque crente, presta atenção, irmão, vocês estão comigo aqui? Crente tem uma habilidade sobrenatural de espiritualizar tudo. Então ele não ora assim: Deus, me mata. Ele fala assim: Jesus, volta logo. Sim ou não? Ele não fala assim: Deus, eu quero morrer. Ele fala assim: Jesus, volta, porque está muito difícil. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele só está espiritualizando. Irmão, se a volta de Jesus para você é fuga da realidade, você ainda não entendeu o que é a volta de Jesus. Vou repetir isso, amém? Se para você a volta de Cristo é uma possibilidade para a fuga da realidade, você ainda não entendeu a volta de Jesus, irmão. Você não anseia pelo retorno do amado, você anseia por fugir dos seus problemas. Só que Jesus não vai ser para você a fuga da realidade. Ele quer ser para você um meio de encarar as coisas e transformá-las pelo poder que existe nele, na palavra dele, pelo amor de Deus. Augusto Cury, grande psiquiatra dos nossos dias, ele diz que o suicida, na verdade, ele não quer tirar a sua vida, ele quer matar aquilo que está o matando. Mas como ele não consegue identificar o caos, ele não consegue identificar o parasita, então ele prefere tirar a sua própria vida. Você consegue perceber que Elias perdeu o senso de identidade? Ele falou assim: Deus, eu não tenho valor nenhum, eu não valho nada. É valho mesmo? É valho mesmo, é valho. É valho, então é. Eu não valho nada. Qual que é o meu valor? O senhor está se importando comigo por causa de quê? Eu não valho nada. Perdeu a referência do propósito. Falou: Deus, não tem mais nada para eu viver. Olha para os meus antepassados, eles viveram muito mais do que eu não sou nada. E terceiro, perdeu consciência das promessas de Deus. Falou: Deus, eu prefiro morrer. Sabe, talvez alguns estejam aqui, ou quem sabe no online, nessa mesma realidade. E você está achando que a solução para o teu caos é o quê? Fugir. Você está pensando que a solução para o teu caos talvez seja o isolamento, ou quem sabe, considerando já o suicídio como uma possibilidade. E presta atenção, você está diante de alguém que sabe o que é isso, meu filho, porque eu vivi isso. Eu sei o que eu estou te falando. Porque eu sei o que significa ficar trancado dentro de um quarto chorando e não querer sair por nada. Eu sei o que significa você olhar para uma sacada e pensar que pular de lá é a melhor alternativa. Eu sei. Eu sei o que é tomar remédio para acordar, eu sei o que é tomar remédio para dormir, eu sei, eu vivi isso. E eu estou compartilhando essa experiência para humanizar essa mensagem. Porque talvez você olhe para quem está aqui na frente e pense assim: pô, esses caras não tem problema, não é possível. O cara vive na igreja, ora o dia inteiro. Eu recebo essa palavra de Deus, amém, irmão? Eu recebo essa profecia sobre a minha vida, da sua parte. Mas, irmão, eu tenho um problema igual você. Eu sou gente igual você. Aqui corre sangue. E eu também tenho demandas emocionais, que nem sempre eu sei lidar com elas. Elias estava esgotado. Mas eu acho interessante a forma como Deus decidiu tratar com o esgotamento de Elias. Porque a gente tem uma máxima na igreja, gente, que sinceramente às vezes ela me incomoda muito. Às vezes ela não me incomoda porque eu não fico pensando muito nela, mas quando eu penso ela me incomoda. Qual que é a máxima que me incomoda? É que se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer no seu lugar. Sim ou não? Mas sabe o que eu aprendo? Eu aprendo com a vida de Elias que Deus não faz isso.
Porque Deus não olhou para o esgotamento emocional de Elias e falou assim: quer saber de uma coisa, Elias? Acho que já está na hora de levantar Eliseu para você parar, né, e ficar de boa. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo, gente? Olha que interessante, vocês estão aqui, gente? Olha que interessante. Nós estamos falando de um cara que estava com medo de morrer e ele não conheceria a morte. Nós estamos falando de um cara que tinha medo de perder a sua vida, mas a vida dele seria promovida numa carruagem de fogo puxado por cavalos de fogo. Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, eu não vou abandonar você. Nós fizemos tanto até aqui juntos, e não é porque você agora está fragilizado e não pode continuar a jornada que eu vou deixar você aqui na metade do caminho. Não, Elias, eu vou cuidar de você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você pode fazer para Ele. Deus está mais preocupado com você do que aquilo que você pode entregar nas mãos dEle. Deus viu Elias no seu estado de esgotamento emocional. Vocês estão comigo aqui, pelo amor de Deus? E a Bíblia diz que Deus foi ao encontro de Elias para dar em primeiro lugar para ele descanso físico. A Bíblia diz que Deus abriu a padaria do... Oh, meu Deus! Uau! Deus abriu a padaria do céu e mandou fazer pão quentinho para o Elias, e mandou botar água fresca numa jarra e falar: leva lá, entrega especial, iFood do céu para o Elias, leva lá no deserto para ele, acorda ele e manda ele comer, manda ele descansar e manda ele comer de novo, e diga para ele que a jornada dele não acabou, ele não precisa parar, ele precisa descansar. Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí. Ele não tem que parar, ele tem que descansar. Irmão, só entre nós, vocês estão aqui comigo, pelo amor de Deus. Olha, essa palavra é de Deus para você, irmão. Pega isso. Você não tem que parar, você tem que... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está aqui na América trabalhando todo dia sem parar, você está em pecado. É isso aí, ó. A igreja ficou em silêncio, só o irmão falou glória a Deus ali. Você está em pecado, irmão. Você está negligenciando o mandamento do descanso. E sabe por que você está negligenciando esse mandamento? Porque você prefere confiar em você do que confiar em Deus. Você acha que o seu braço é mais eficiente para resolver o seu problema do que a fidelidade de Deus. Você acha que se você não fizer, ninguém vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus falou: olha para os lírios do campo. Olha, eles não costuram, não fazem roupas, mas nem Salomão em todo o seu resplendor vestiu-se como o deles. Olha para as aves do céu, elas não plantam, não ceifam, não colhem, todavia eu alimento cada uma delas. Se eu cuido das aves do céu e das flores do campo, não sou capaz de cuidar de você, homem de pequena fé? Em outras palavras, Jesus está dizendo: se o teu Deus é poderoso para sustentar o universo, será que ele não dá conta de cuidar da sua vida? Será que ele não dá conta de sustentar a sua existência na mão dele? Aprende a descansar. Sabe por que a Bíblia diz: aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Aos seus amados ele dá enquanto eles aprendem a descansar. Descanso é um princípio de confiança. Aí tem gente que fala assim: é, pastor, eu tenho que descansar, porque se eu não descansar não dá para trabalhar mais. Não, irmão, o centro do teu descanso não é mais trabalho. O centro do teu descanso é aprender a depender de Deus. Não é descansar para trabalhar mais, é descansar para aprender a confiar, é descansar para aprender a se deleitar, é descansar para aprender a estar em Deus. Ai, pastor, mas eu não tenho condição de descansar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: dinheiro não é desculpa para quem quer descansar. Que quem quer descansar, descansa até sem dinheiro. Você vai lá pro lago do Lake Lona lá, senta lá, fica vendo o pôr do sol, sim ou não? Vai lá pra Clermont, nos lagos lá, senta lá, vai ver os jacaré devorando a perna dos meninos. Vai lá no Disney Springs, andar lá, ver o Mickey. Amém, irmão? Dinheiro não é desculpa, porque dinheiro não é condição.
A condição para descansar tem a ver com o coração e não com o que você tem na mão. Tem a ver com a decisão de parar. Eu vou parar, eu vou descansar. Só que Deus não deu. Deixa eu só, antes de continuar isso aqui, deixa eu só te falar um negócio. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu estou sentindo tanta graça de Deus. Olha isso aqui. Vocês sabem que a minha filha vai fazer 1 ano e 1 mês. Gente, eu estou apaixonado com a minha filha. Minha filha, vocês também, obrigado. Gente, minha filha é um presente do céu para a nossa vida. Eu falei com vocês, eu sempre sonhei ser pai. Então assim, mano, eu não vejo a tarefa de ser pai pesada. Eu não reclamo disso. Mas vamos imaginar que eu queira lavar o carro. Pegar meu carro e eu quero lavar ele lá na garagem de casa. E aí eu pego e falo assim: ô Valentina, vamos lá ajudar o papai a lavar o carro. E pega a minha filha, 1 ano e 1 mês, e a Valentina vai lá me ajudar a lavar o carro. Irmão, ainda que ela fosse um pouquinho maior, a Valentina vai mais me ajudar ou mais me atrapalhar? Você consegue entender que para Deus nós somos como crianças pequenas? Que a gente tentando ajudar Deus mais atrapalha do que ajuda. A pergunta é: então por que Deus escolhe a gente para fazer as coisas com Ele? Eu te digo, é pelo prazer da companhia e não pela eficiência do trabalho. Não é pela eficiência do trabalho, é pelo prazer da companhia. Deus te ama tanto, querido, que Ele se recusa a deixar você para trás. Ele se recusa. Ele vê a gente nesse estado e Ele fala assim: descansa. E a Bíblia diz que depois de Elias recobrar suas forças e ter vitalidade para caminhar 40 dias e 40 noites, ele foi para onde? Ele foi para Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai. Gente, o monte Sinai é o lugar onde Deus havia entregue a lei para Moisés, amém? Onde Deus havia aparecido para ele. Ou seja, Elias caminhou para o lugar certo. Ele queria ouvir Deus e ele foi para o lugar onde Deus podia ser encontrado, ser ouvido. E chegando ali, ele entrou numa caverna e começou: Deus, olha aí, eu estou sozinho. E essa é a segunda forma como Deus trata com Elias. Deus não dá apenas a ele descanso físico, mas Deus também dá a ele descanso emocional. Por quê? Porque Deus deixou Elias colocar para fora toda a morte que estava do lado de dentro. Toda aquela aridez que ele carregava em função de tudo que ele estava vivendo. Deus falou para ele: põe para fora, Elias. O que está aí dentro? Ele falou: Deus, olha, aqui dentro tem sentimento de solidão. Eu estou me sentindo sozinho. Eu olho à minha volta, eu não vejo ninguém comigo. Parece que todo mundo foi embora. E Deus fala para ele: Elias, você não está sozinho. Primeiro, eu estou com você. Eu nunca te deixei. Eu estou do seu lado, eu estou com você, Elias. Segundo, tem 7.000 que como você não dobraram os seus joelhos. Você não está sozinho. Tem alguém comigo aqui? Segundo, ele falou para Deus: Deus, eu estou cansado, sabe por quê? Porque eu estou olhando a minha volta, como eu vejo que não tem ninguém. Eu acho que tudo depende de mim. A missão do Senhor para acontecer depende de mim. Está todo mundo contra mim. Aí Deus fala para ele: Elias, não depende nada de você, meu filho. Depende tudo de mim. A minha missão não tem nada a ver com a sua suficiência, mas tem a ver com a minha suficiência. Não está firmada nos seus ombros, mas está firmada na minha capacidade. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver comigo. Deus deixou Elias colocar toda aquela morte para fora. E depois que Deus deixou Elias vomitar toda a morte, Deus então pôde soprar a esperança de volta para dentro dele. Depois que Elias vomitou toda a morte que estava ali, né? Entenderam? Quem entendeu? Quem não entendeu diz: não entendi. Encalacrada, aleluia, né? Sei lá se essa palavra existe, não existe. Eu acho que existe. Eu ouvi isso desde criança. Então Deus pôde soprar esperança para dentro dele. Deus falou para ele: Elias, você acha que acabou? Você acha que você não é ninguém? Você acha que as minhas promessas para você se acabaram e que o meu propósito com você morreu? Deixa eu dizer uma coisa para você, Elias: ainda tem muito para eu fazer na sua vida. Ainda tem muito para eu realizar através de você. Há um rei para você ungir, há um profeta para você separar. E se você estava fugindo, temendo a morte, deixa eu dizer uma coisa para você, Elias: no final da sua vida, você não vai conhecer a morte, porque eu vou te trazer para perto de mim, numa carruagem de fogo puxado por cavalos de fogo. Elias, eu ainda tenho muito para fazer na sua. Esse não é o seu fim. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Deus soprou descanso para dentro dele. E Deus te trouxe aqui hoje
ou conectou você nessa live, porque Ele quer soprar descanso para dentro de você também. Deus quer trazer descanso. Jesus fala isso em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alguém que recebe essa palavra de Deus aqui nesse dia? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você pode ficar de pé no seu lugar nesse dia. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira canta: todavia eu me alegrarei. todavia eu me alegrarei, Todavia, todavia eu me alegrarei. levante as suas mãos a Ele e diga: ainda que a figueira não floresça, e ainda Que a figueira não floresça e não haja, e o produto, todavia eu me alegrarei. todavia eu me alegrarei. Canta, Lagoinha, pelo amor de Deus. Levante as suas mãos e diga: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. feche os seus olhos, erga as suas mãos a Ele nesse dia. Abra os seus lábios e cante: o choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Mais uma vez vamos dizer: o choro dura uma noite. O choro dura, cante. O choro dura uma noite, mas a alegria. Erga suas mãos a Ele nesse dia. Feche os seus olhos. Receba descanso de Deus nesse dia. Receba descanso de Deus sobre o teu coração. Cante: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Cante: ainda que a figueira, e ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vida. tem alegria do Senhor para você nesse dia. Tem descanso de Deus. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Diga: Deus não responde. Deus não rejeita. Deus responde, né? Eu tô falando errado aqui. Responde. Oração é alimento. Vamos, gente, pelo amor de Deus, chacoalha quem tá perto de você. Fala pra ele: recebe descanso, meu irmão, recebe. Eu nunca vi um justo. Vamos! Tem alguém vivo aqui ainda esse dia? Tem alguém vivo aqui? Levanta a mão e cante: basta somente, e basta somente esperar o que Deus irá fazer quando Ele estende. Quando Ele estende as suas Olha, igreja, é hora de vencer. Diga: então louve, e então louve.
Deus vai na frente abrindo. Fala isso pra alguém, pelo amor de Deus, profetiza pra alguém. Fala, igreja. Ele abre as portas pra ninguém, vai. E Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Traz descanso sobre o teu povo, Senhor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Vamos dizer, a gente precisa entender o que Deus. Às vezes Ele não está no fogo, às vezes Ele não está no terremoto, às vezes Ele não está na tempestade. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, soando numa brisa suave. Canta, Lagoinha, cante. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. É hora de vencer. Vamos! E então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve seu louvor. Cadê os pentecostais aqui, pelo amor de Deus? E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, e Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, vamos, igreja. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, por favor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse não é o seu fim, querido. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração, por favor. Eu vejo Deus tirando pessoas de quartos escuros aqui nessa manhã, nessa tarde. Eu sinto no meu espírito. Eu vejo pessoas que estão trancadas dentro de quartos escuros. Talvez você saiu desse quarto hoje para vir aqui nesse culto. Eu digo para você, você não vai voltar mais para lá. A luz de Jesus entrou ali naquele lugar, e ela vai entrar em você, seja no online, seja aqui nesse auditório. Você pode orar comigo em línguas um pouquinho, vamos. Eu sinto que Deus vai quebrar cadeias emocionais aqui nessa hora. Eu sinto que Deus vai quebrar cadeias emocionais aqui nessa hora. Pode vir, Natan, pode vir.
Eu vejo como que Deus vai liberar um fogo dentro de algumas pessoas aqui agora. Deus vai liberar um fogo dentro de algumas pessoas aqui agora. Ele vai queimar toxinas. Ele vai queimar toxinas. Ele vai queimar toxinas. Hormônios serão estabilizados aqui nessa hora, pelo poder transformador da palavra de Deus, pelo poder transformador que há no nome de Jesus. Eu vejo Jesus equilibrando pessoas e queimando toxinas, queimando fogo de Deus nas suas emoções, fogo de Deus, queima, Senhor, queima agora toda morte, todo veneno interior, queima agora, purifica agora em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Faça isso, traga liberdade. O Senhor veio para libertar os cativos, abrir prisão aos oprimidos. Liberta, Senhor, nesse dia. Quebra o cativeiro emocional, as amarras que prendem emoções e escravizam nesse quadro de morte, de apatia, de desespero, de tristeza aguda. Quebra agora, Senhor. Quebra agora todo pânico. Quebra agora todo medo, crises de ansiedade. Sejam desfeitas agora no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Sopra a vida, Senhor. Sopra a vida. Nós cremos nisso. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Yes. Yes. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse dia eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço que eu preciso de ti, que eu sou um pecador. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nesse dia, arrependido, eu volto, crendo que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse auditório, fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu preciso desse Jesus na minha vida, eu preciso desse Jesus transformando a minha história. Ou quem sabe você está aqui e você já andou com Jesus, mas a distância dele está matando você. Emocionalmente você está destruído. Jesus te chama de volta para casa hoje. Se você é essa pessoa, eu vou contar até 3. Eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero conhecer você e quero orar por você, amém? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos, deixa eu te ver. Vejo mãos levantadas ali. Pode levantar bem alto. Vejo mão levantada aqui. Você que levantou uma das suas mãos, por favor, sem constrangimento, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Deixa a gente orar com você, deixa a gente orar por você. Deus vai na frente, cante. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Pode vir, vem. Vem, querido. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Sai do seu lugar e vem. Deixa eu orar por você. Suas mãos para cá, por favor. Quem está feliz com o que Deus está fazendo aqui hoje? Quem pode falar assim: eu estou indo embora melhor do que eu cheguei? Estenda suas mãos para cá. Ore comigo dizendo: Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: Pai, como igreja, nós nos comprometemos em amar,
em servi-los, em ser com eles a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir forte. Olha só, a Bíblia fala que quando alguém toma essa decisão, o céu faz uma festa. Essa hora o céu está em festa por sua causa. O céu está fazendo uma festa por você. E se o céu faz festa, a gente faz também. Então eu vou contar até 3. Eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Gente, ela estava orando por vocês, tem muito tempo, muito tempo. E que prazer ter vocês aqui hoje. Amém? Prazer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, igreja, vamos juntos, vocês estão comigo aí? Acende essa lanterna, bate palma, faz alguma coisa. Vamos pra cima.